Um dos casos mais assombrosos do universo criminal. Psicopata nível 22 de psicopatia. Grau máximo, como poucos no mundo. Aos 20 e poucos anos, ele violentava, assassinava e bebia o sangue de suas vítimas. Estas, crianças de sexo masculino. Em 8 meses, acredita-se, tenha matado 14 garotos. O ano era 1991, nas cidades de Niterói e Itaboraí. Marcelo Costa de Andrade, vulgo Vampiro de Niterói, pode ser solto a qualquer momento, pois já cumpriu o máximo de tempo que uma pessoa poderia ficar presa no Brasil, independentemente dos anos de condenação que tenha pegado. Isto antes de 2020. Hoje, ele teria ficado pelo menos mais 10 anos preso, pois pegou mais de 250 anos de condenação. A delegacia, Marcelo confirmou na época ser o autor de mais de 12 assassinatos. Ele revelou um dos seus primeiros crimes. Segundo o próprio, em junho do ano de 1991, ele havia acabado de descer de um ônibus quando viu o garoto Odair José Muniz dos Santos, de 11 anos, pedindo esmolas na rua. Marcelo então o convenceu a ir até a casa de uma tia para pegar cerca de 3.000 cruzeiros que seriam dados ao garoto. No entanto, Marcelo levou Odair até um campo de futebol e tentou abusar do menino. E como não conseguiu, o enforcou. Não reparei se ele estava vivo ou morto quando o estuprei. Quando consegui me satisfazer, apertei sua garganta mais uma vez para garantir que a alma dele fosse para o céu. Logo após o crime, Marcelo foi para casa jantar e voltou mais tarde quando decapitou o corpo do garoto. Marcelo afirmou que fez isso com ele para se vingar do que faziam com ele durante a época em que viveu no internato. Em uma outra vez, voltando do trabalho, quando viu um garoto vendendo doces na avenida, inventou a mesma história do dinheiro e do ritual religioso e o levou para um matagal. Tentou fazer sexo com o garoto, mas ele resistiu. Marcelo então o agrediu com pedras, depois o asfixiou e o violentou. Segundo ele, foi a partir daí que não conseguiu mais parar de cometer crimes. No seu segundo crime, matou Anderson Gomes Goulart, de 11 anos, quando estraçalhou sua cabeça, bebeu o seu sangue enquanto o violentava e depois quebrou seu pescoço. Marcelo cumpre pena em manicômios judiciários desde 1993 e confessou 13, na verdade, dos 14 homicídios, atribuídos a ele, 8 dos quais foram confirmados pela polícia. Teve uma infância turbulenta, marcada por violência, violação carnal não consentida e abandono. Mas nada disso justifica os atos de Marcelo, até mesmo porque ele é privo de empatia, pois tem transtorno antissocial gravíssimo, com índice máximo de crueldade. Teve uma vida intensa de prostituição e então conheceu seu companheiro, com quem posteriormente viria se separar e voltaria para a casa da mãe. Neste momento, começou a trabalhar formalmente, ajudando a família nas contas e nos afazeres domésticos. Marcelo frequentava os cultos da Igreja Universal, além de assistir às celebrações pela TV diariamente. Em um desses cultos, ouviu que quando as crianças morrem, elas vão para o céu. Segundo a lógica do assassino, ele não matava adultos, pois poderia estar-los mandando ao inferno. Quando não estava lendo as pregações do bispo Edir Macedo, estava lendo revistas pornográficas. Gostava de ouvir músicas da Xuxa e de outros ídolos infantis na época. A mãe de Marcelo conta que ele tinha o estranho hábito de ficar ouvindo uma fita gravada de quando o irmão mais novo estava chorando. Marcelo está prestes a ser solto. Entretanto, apesar de leve retardo mental, é um psicopata cruel. Não há cura para a falta de empatia e amor ao próximo. Marcelo não sabe o que é viver em sociedade. Sem dúvida alguma, voltando para a sociedade, vai reincidir apenas consiga ganhar um pouquinho mais de confiança, ou então será morto. Boa noite a todos! Tudo bem com vocês? Começando mais uma semana aqui na Rede Rio. E hoje com um tema um pouquinho complicado, para mim pelo menos. Este caso, o Vampiro de Niterói. Talvez vocês aí, seguidores de canais de True Crime, já o conheçam. Mas nós, aqui na nossa linha mais editorial, é a primeira vez que trataremos deste caso, apesar de já tê-lo citado outras vezes, inclusive junto com o do Maníaco do Parque, porque ambos têm a mesma faixa etária, ambos cumpriram 30 anos de prisão e ambos estão para serem soltos do sistema prisional
agora. Então, nós vamos falar sobre isso, minha gente. Niterói. Marcelo Costa de Andrade, conhecido como Vampiro de Niterói, está prestes a ser solto. Já cumpriu 30 anos de prisão. Alô, alô, Niterói, Rio, São Gonçalo, Ceará, são lugares por onde ele transitou. Segundo a psiquiatra que o avaliou, ele tem transtorno de personalidade antissocial grave, psicopatia grave, retardo mental leve, impulsos sexuais sádicos muito cruéis. Bem-vindos, bem-vindos. Obrigado, Fernanda. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Muito obrigada. Doutor Mantovani, como é que o senhor chegou no Vampiro de Niterói e o que o senhor vai fazer com este indivíduo, pelo amor de Deus? Não é um dos criminosos que nós lidamos aqui cotidianamente. Ele tem um perfil um pouquinho diferenciado, certo, doutor? Então, sim, ele tem um perfil um tanto diferenciado do que a gente vê no dia a dia. Cheguei ao Vampiro de Niterói, que na verdade a gente prefere chamá-lo de Marcelo, né? Marcelo Costa, pelo nome. Uma pessoa que prefere não se identificar, né? Nos procurou na época e pediu que patrocinássemos aí a causa do Marcelo. Então, no início também desconhecia o caso, né? Fui procurar, enfim, então cobrei até um valor mais elevado do que a gente costuma cobrar no dia a dia, né, até para que a causa não fosse patrocinada, nós não tínhamos interesse naquele primeiro momento em patrocinar essa causa. Mas, enfim, a pessoa custeou, então adentramos aí, eu conheci Marcelo, fui pessoalmente conversar com ele e fazer a minha própria conclusão a respeito do caso de Marcelo Costa de Andrade. Alguns pontos, né, precisam ser aí apenas corrigidos, porque Marcelo em nenhum momento ele decapitou suas vítimas ou fez canibalismo propriamente dito. O Marcelo, ele, na verdade, ele bebia o sangue de algumas vítimas. A primeira vítima é dito que ele mata ali depois da relação sexual, mas não há nenhum tipo de, como é que eu vou dizer, de uma liturgia, por assim dizer, estranha. Há apenas ali a violação e depois a morte. Já na segunda vítima, quando ele mata, ele vê ali o sangue escorrendo e ele decide lamber aquele sangue. A partir daquele momento, ele tem aí essa punção, que isso é definido, na verdade, pela maioria dos psiquiatras e estudiosos da psicologia, como sendo como é que eu vou dizer, um desdobramento da questão sexual. Então, a partir da segunda vítima para lá, ele já passa a ter aí essa conduta de, enfim, provocar lesões no crânio para poder tomar esse sangue. Então, assim, mas é importante dizer que Marcelo também foge do padrão que a gente está acostumado a ver do psicopata clássico. Por exemplo, o Maníaco do Parque era um psicopata altamente sofisticado. E quando eu digo sofisticado, eu quero dizer no nível de intelecto mesmo, o nível de inteligência, de preparo ali para poder surpreender as suas vítimas. O Marcelo, ele tem de fato um retardo. Esse retardo ele não é tão pequeno assim, pelo contrário. Quem conversa com o Marcelo tem uma ideia de que a mentalidade dele se aproxima aí no máximo de uma criança de 9 anos de idade. Ele se expressa de uma forma muito, muito precária. Hoje o Marcelo está com 56 anos de idade, então se a gente chega para conversar com ele, ele está sempre naquela lentidão ali, trabalhando ali no Henrique Roxo, né? Ele faz ali alguns serviços, ajuda na limpeza, vem fazendo ali o seu projeto de remissão, né? Lembrando que são mais de 30 anos já recluso. O Henrique Roxo ele é um hospital penitenciário, um manicômio penitenciário, e ele está juntamente com outros presos ali com problemas psicológicos muito próximos do dele, iguais não chega, né? Marcelo, ele é um indivíduo singular dentro da história criminal do Rio de Janeiro. A gente vê pouquíssimos casos próximos ao dele, aliás, graças a Deus, né? Então, a situação dele realmente é muito singular por conta daqueles crimes praticados, né? Marcelo, o período de atividade dele foi de abril a dezembro do ano de 1991, era ali o período em que ele estava efetuando, né, as suas atividades criminais, sua conduta, mas lembrando também que as pessoas veem,
né, os psicopatas como um todo, como um monstro. Não vou discordar dessa definição. Contudo, se nós pararmos para ver a história pregressa dos psicopatas, a grande maioria tem histórias de abuso na infância, histórias de violência em sua infância, e Marcelo não é diferente disso. Marcelo ele sempre foi uma criança com problemas de aprendizado muito severos, então ele vivenciava uma realidade de bullying, né, muito grave na escola. Marcelo ele nasceu e se criou na Rocinha, a maior comunidade da América Latina, né, filho de uma empregada doméstica, uma família muito pobre. Então isso já perturbava muito o Marcelo, essa questão da zoação na escola, essa perturbação dos colegas. E para completar a situação, né, ele ainda sofria algumas agressões por parte do seu padrasto em casa. Não era um ambiente familiar bem construído. Posteriormente, Marcelo ele sofre um abuso por parte de uma pessoa mais velha. Ele relata isso, né, em todo momento. Isso permeia a vida do Marcelo. O Marcelo, então, ele foge de casa para poder se livrar desses problemas, dessas agressões que ele vivia. Não por parte da mãe, quero deixar isso claro aqui. A mãe sempre foi uma pessoa muito preocupada com o Marcelo, uma pessoa que tentou cuidar, tentou proteger, tanto que sempre que pôde, né, enquanto estava viva, o visitava no Henrique Roxo. Mas Marcelo, então, ele foge, ainda muito jovem, ele foge de casa, e para se sustentar ele começa a se prostituir. Era aquilo que ele sabia e era aquilo que tinha ao alcance dele. Então ali essa inocência que ele ainda detinha, que já tinha sido mais ou menos corrompida por essa violação sexual que ele sofreu, ele deixa isso completamente de lado e vai se sustentar com o dinheiro dessa prostituição que ele mesmo faz. Posteriormente, ele conhece um porteiro, agora não me vem à mente o nome, mas é um porteiro que ele conhece, que tem uma relação com ele, passa a cuidar dele, ele passa a morar junto com esse porteiro, eles têm uma relação ali afetiva, e posteriormente isso acaba. E aí o Marcelo ele começa a procurar uma outra forma de ganho financeiro, ele começa a panfletar, né, para algumas lojas, alguns comércios nesse sentido, até borracharia na época. E aí começa esse interesse do Marcelo pelo corpo infantil, né? E aí, quando perguntado muitas vezes o porquê que o Marcelo matava crianças sempre nessa faixa etária, até 13 anos de idade, ele relata que, uma vez quando ele estava no culto, né, na igreja, o pastor teria dito que crianças de até 14 anos elas não vão para o inferno, elas vão diretamente para o céu. Então, o Marcelo ele nunca matava nenhuma criança que ultrapassasse essa faixa etária, porque, embora ele estivesse cometendo aquela crueldade, tirando a vida e tudo mais, ele ambicionava, né, ele tinha essa expectativa de estar, muito entre aspas aí, tá? É a visão dele, eu gostaria de deixar bem claro isso, que ele estaria mandando essa criança para o céu e impedindo que ela vivesse mais tempo aqui na Terra e cometesse um pecado para que ela pudesse ser condenada ao inferno, né? Essa era a visão deturpada do Marcelo e o motivo pelo qual ele impetrava aí esses crimes. Doutor, depois eu quero saber se ele vai sair, se é isso que a defesa vai pleitear ou não, o que é que a defesa está atentando para o Marcelo. Mas, Regina, eu quero ver agora do ponto de vista mental. Como é que você vê a situação do Marcelo? Menina do céu, hein? Menina do céu. Ser humano, né, é uma complexidade. Mas primeiro eu quero, assim, aproveitando essa excepcional aí dissertação do Dr. Mantovani, e uma pergunta até em função, porque eu conheço o caso pela mídia, pelas redes sociais e outros profissionais que estiveram em contato com ele, mas não diretamente. O doutor colocou em relação ao comportamento dele, fez menção ao período dos crimes, da atividade dele em 91, de abril a dezembro, e que o comportamento dele é diferente do que é noticiado. E a pergunta que eu vou fazer é o seguinte: durante esse tempo que ele está lá, esses anos, existe uma medicação que está sendo ministrada a ele? O senhor tem ciência disso? Tenho sim, Regina, até te agradeço por essa pergunta. Quando o Marcelo ele foi segregado, né, foi definido que ele era completamente inimputável, ele não poderia ser levado a julgamento, ele deveria cumprir ali, então, medida de segurança no hospital penitenciário, no manicômio penitenciário, foi pedido que fosse feito exames periódicos trienais no Marcelo, a cada 3 anos. Então, de início, ele fazia uso de alguns psicofármacos,
porque havia ali a suspeita até de uma esquizofrenia paranoide, que depois isso acabou sendo descartado, né? Mas ele ainda assim tem como é que eu vou dizer, uma patologia psicossocial diferenciada que não foi muito bem definida, tá? Mas o que eles chegaram a uma conclusão é, o Marcelo hoje ele já está estabilizado há bastante tempo. Estabilizado em que sentido? No sentido de que o medicamento não vai fazer efeito nenhum. Não há uma medicação para a patologia dele. Eles definem o Marcelo como psicopata, e a psicopatia ela não tem cura. Então, no geral, ele não é uma pessoa que dê alterações, ele tem um comportamento exemplar dentro do Henrique Roxo, ele não é um preso que crie tumulto. No início, quando ele foi para lá, ele chegou a criar algumas confusões, enfim, justamente pela revolta de estar ali preso. Ele chegou a fugir uma vez, ficou uma semana fora, mas isso foi bem lá no início, né, da reclusão dele. Ele chegou aí para o Ceará para buscar a casa de algum parente, e lá ele foi reconhecido, denunciaram ele e prenderam ele. Né, mas ficou uma semana fora sem cometer nenhum tipo de crime, não reincidiu na sua conduta criminosa. Né, não que não fosse, obviamente, porque pela conduta, pela questão mental dele, né, a gente não podia esperar muito mais do que isso. Porém, tá? Hoje, então, ele está sem medicamento nenhum. A equipe Prata, que é a equipe que cuida dele, ela já não faz esse exame trienal já há bastante tempo. Foi uma das questões, inclusive, que nós batemos em cima para poder pedir a desinternação dele, porque a pessoa só pode ficar 30 anos também na medida de segurança. É uma analogia que a gente faz antes do pacote anticrime, como bem falou a Fernanda, né, nos minutos inaugurais aqui dessa entrevista, desse bate-papo. O tempo máximo de prisão no Brasil era de 30 anos antes desse pacote anticrime. Então, a medida de segurança, por analogia, também tem pena máxima de 30 anos. Esse é o entendimento majoritário e entendimento do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. O Marcelo ele foi colocado no manicômio penitenciário no ano de 1993. Então, assim, o tempo já passou, já chegou nesses 30. Então, ele não pode ficar preso, né, obviamente, por força da lei, porém, né, claro, nós temos uma consciência social enquanto advogados, então a gente sabe também que não é o mais aconselhável que ele saia completamente ali desse tratamento e seja reinserido em sociedade. Até porque durante todo esse período, todos que cuidaram dele foram categóricos, ele não tem condição de se ressocializar. Isso é um fato incontestável. Ah, doutor, então como é que vai ser feito isso? Você pediu a liberdade, então para quê? Veja, nós temos que chegar a um consenso. Qual é o consenso? É um meio termo. É um meio termo que seja bom para o Marcelo, uma pequena evolução na condição dele, porém que também seja bom para a sociedade. Então, o nosso pedido para a juíza foi que determinasse ali a residência terapêutica. O que é a residência terapêutica? Encerra a questão da prisão dele, legalmente falando, ele não estaria mais preso, né? Ele seria um cidadão livre. Contudo, por força da situação psicológica dele, apesar de ser livre, ele não estaria reinserido em sociedade. Ele iria para essa residência terapêutica, onde ficam egressos que têm problemas psicológicos. E nessa residência terapêutica tem um tratamento ali 24 horas, com acompanhamento de profissionais de saúde. Não é igual o CAPS, que o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. O CAPS, quando o indivíduo sai pelo CAPS, ele vai ter que se autorregular, né? Ele vai ter que ter ali um compromisso de ficar indo, se cuidar, enfim. E o Marcelo, pela própria patologia, não tem essa condição. Durante muito tempo também, a figura do Marcelo foi muito explorada, né, porque se criou esse ideário popular do vampiro de Niterói. Então, muita gente ganhou dinheiro com isso. Eu até separei aqui um livro que foi escrito pela Ilana Casoy, né, que tem um capítulo só sobre o Marcelo. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui, não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Então, a Ilana Casoy, ela escreveu esse livro e ela foi lá, na época eu não estava advogando ainda no caso dele, e ela fez uma entrevista perguntando, pedindo a ele que narrasse, né, como ele fez para matar cada um desses meninos, enfim, e cada um ele conta com requinte de detalhes. E tem um momento que o Marcelo ele pergunta para a Ilana o seguinte, isso está na entrevista mesmo, ele, a senhora vai usar isso aí para ganhar dinheiro? É assim mesmo que ele fala, tá? Tentando demonstrar um pouquinho para vocês.
a senhora vai usar isso aí para ganhar dinheiro, é isso? E aí a Ilana pergunta para ele o seguinte: não, fica despreocupado, mas por que você está fazendo essa pergunta? E aí ele desconversa, né? Então depois esse livro é vendido, enfim, então houve aí um ganho financeiro também, né? Chegamos até a aventar a possibilidade, depois de resolver essa situação da internação, desinternação dele, de inclusive instaurar um processo civil por direitos autorais, né? E esse dinheiro ser revertido para os familiares dele que ainda estão vivos, né? Que é o irmão, na verdade. Porque a mãe já é falecida, nós não temos contato praticamente com ninguém, nem mesmo com esse irmão, mas entendemos que essa exploração da imagem do Marcelo, por si só, não foi uma coisa legal, por assim dizer, né? Tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista da justiça. Então, como sempre foi uma família muito humilde, né, se essa ação vier a ser proposta futuramente, direitos autorais em cima disso, né, esse dinheiro será revertido para auxiliar a família, que sempre foi muito pobre. Então, pelo menos já é alguma coisa que atenua aí o sofrimento de alguém em meio a tanta brutalidade. Doutor, é um caso assim muito rico do ponto de vista naturalmente acadêmico, tanto na área do direito, que a gente, o doutor pode escorrer melhor sobre isso, e a gente dá uma passeada lá pelo direito civil, né? Se a gente for voltar nessa questão aí da imputabilidade, da responsabilidade, os loucos de todo gênero lá do Código Civil de 1916, que mudou em 2002, mas é um caso rico do ponto de vista jurídico também, né? O jurídico e psicológico. E eu falei em relação aos sintomas por isso, porque até 1994, doutor, a questão da saúde mental, ela não era tratada como veio sendo tratada depois, e a psiquiatria ainda estava debutando nessa área, então por isso que eu fiz essa pergunta. A medicação, ela tanto pode mascarar, até porque, como o doutor muito bem colocou, no caso da psicopatia, e salvo engano, pela escala do Michael Stone, o grau dele, se eu não me engano, foi o 22, né? É o chamado BTK. Me corrija aí, porque eu não tive acesso, né, ao criminológico dele, que o BTK em inglês, né, eles colocam como amarra, tortura e mata, né? Então, nesse caso, a gente sabe, como o doutor bem colocou, que não tem como tratar a causa, né? Não há tratamento, trata-se os sintomas. E isso tanto pode mascarar, quanto pode modificar o comportamento, dependendo do tempo que a medicação é usada. Por isso que, às vezes, há uma visão, uma ideia a respeito, e até se fala em retardo ou esquizofrenia, porque só se contém os sintomas, né? A grosso modo, aí no senso comum, é como se a pessoa estivesse com uma infecção e se tratasse aí a febre, né? Os sintomas aí latentes. Então, acredito que seja isso. Uma outra coisa que eu ia falar também, que o doutor colocou bem aí, depois a gente fala um pouquinho da escala aí do Michael Stone, a respeito do HPP, né? A história pregressa passada, porque eu tenho, assim, 30 anos de convívio, né, no cárcere, e os tipos, né, que a gente estuda, todos, né, essa história, ela se cruza em algum momento com a questão da violência, com a questão do meio e principalmente a questão sexual, né? Freud fala muito a respeito disso, e Lacan também, né, da libido, para onde a gente desvia a libido. Então, de uma forma acadêmica aqui, a gente poderia colocar aí essa situação assim, sem sombra de dúvidas, para o material humano. O que nós temos é um domínio próprio, a gente sabe que a morfologia, né, o sistema límbico do psicopata, ele é completamente diferente. Num exame aí, numa neuroimagem, esses exames que são pedidos periódicos aí, é a melhor maneira de se fazer aí esse ajuste social, porque aqui nós não estamos demonizando e nem dizendo que os sociopatas, os seres viventes que estão aí, eles devem ser extirpados ou mortos, até porque eu declaro aqui, eu sou terminantemente contra a pena de morte, né? É outro assunto para a gente conversar. Mas se fizermos aí o HPP e toda essa questão também da estrutura clínica e da morfologia, nós teremos sim condições de ter uma sociedade um pouco mais aí ajustada, porque o crime sempre vai existir entre nós, né? Assim como os
os miseráveis, mas o que a gente precisa é aí controlar o criminoso. E esse aí é um caso realmente que a gente tem bastante coisa para falar. Eu quero depois falar um pouquinho a respeito aí do motivo, do método, né, e da crueldade, no caso da psicopatia do nível 22, que é o nível máximo, o grau máximo. E também para o doutor falar um pouquinho, aí a gente poderia conversar um pouco a respeito do que dizia o Código de 1916, a questão do âmbito civil, que eu acho que, né, o tempo o cumprimento da pena aí de 30 anos e o que dizia o Código Civil, que eram loucos de todo gênero, né, doutor? E a distinção e a gradação que é feita no Código Civil de 2022. Se nós poderíamos fazer aí por analogia a questão da interdição civil para atos da vida civil e onde isso se encontra aí na parte penal, na parte criminal, no caso aí em tela do Marcelinho. Algo importante também, doutor, eu não sei se o doutor teve acesso, é que entra aí a questão da resolução também 487 agora desse ano, que vem aí trazendo à baila o caso do Damião Ximenes, né, de 1999, e houve uma mudança, eu acho que publicaram há um dia ou 2 dias aí uma adequação ante o movimento contrário do que foi publicado em relação à resolução 487, que trata em especial dos casos aí que abrangem a questão aí do Marcelinho. A gente poderia, doutor, falar a respeito disso aí, hein, Fernanda? Sobre a questão dos inimputáveis, né? Em relação ao transtorno de personalidade, eles são julgados normalmente. Então, o Marcelo, ele não está no manicômio judiciário porque ele tem transtorno de personalidade. Ele está no manicômio judiciário por outras patologias mentais, certo? Perfeitamente, tá? Marcelo, ele não tem nenhuma condição de praticar atos para a vida civil. Tudo muito difícil na questão do Marcelo, porque o entendimento dele é muito limitado. Vocês peguem aí uma criança de 9 anos, a mentalidade de uma criança de 9 anos, e é a exata mentalidade dele, porém uma mentalidade de 9 anos com esse distúrbio psicológico, mais essa psicopatia. Então, assim, entendam, a mente do Marcelo é como se fosse um oceano à noite, né? Você mergulha ali, então é um ambiente frio, é um ambiente escuro, por assim dizer, e você não sabe exatamente aonde você está chegando. Você mergulha e você não vê absolutamente nada. Então, assim, por alguns minutos, né, a gente parece ali que enxerga um sentimento verdadeiro, algo do gênero, mas logo em seguida a gente se perde e parece um espelhamento desse sentimento. Então, assim, é muito difícil lidar com o Marcelo e compreender o Marcelo. Isso é um desafio diário, né, tanto nosso quanto para os próprios psicólogos. Então, nessa questão, assim, eu digo o seguinte: por ser criminalista, né, eu acho que a sociedade como um todo, ela tem uma grande curiosidade pelos transtornos de psicopatia, né? E na área criminal nós temos mais ainda, né? É impossível olhar, analisar e não ter essa curiosidade, não querer entender, compreender como funciona uma mente dessas, né? Então, obviamente, a gente faz perguntas. Eu pergunto para ele: Marcelo, se você fosse hoje para a sociedade, o que você faria? Ele: doutor, eu ia querer fazer uma operação, se eu tivesse dinheiro, para mudar de rosto, para eu não ser vítima de uma pessoa malvada, né? Porque lá fora existe muita gente má que vai querer fazer maldade comigo pelas coisas que eu fiz lá atrás. Mas hoje eu não faria mais, né? E aí depois a gente pergunta mais uma vez, ele: olha, como é que vai ser para eu sair? Se eu for para a liberdade, o que vai acontecer comigo lá fora? Porque eu não tenho onde ficar. O senhor acha que é seguro eu ir lá para fora? Porque dizem aqui dentro que se eu sair vão me matar. Então, assim, ele tem essa preocupação também, uma preocupação dele, uma preocupação real, né? Então, ao mesmo tempo que ele sonha, assim, em ter uma liberdade plena, por outro lado, ele tem medo dessa liberdade, né? Ele tem receio. Então, praticamente é um indivíduo que está completamente institucionalizado, e talvez a Regina possa até falar melhor do que eu dessa parte. O indivíduo, ele vive tanto tempo inserido dentro do sistema que ele já não sabe mais viver sem esse sistema. Ele precisa de um certo grau de ordem, de disciplina, né, institucionalizante, para que ele siga com o caminho dele. Então, assim, até mesmo se nós fôssemos colocar
diretamente na rua, não seria uma maldade apenas com a sociedade, seria uma maldade até com ele mesmo. Então isso tem que ser analisado. Você pega um indivíduo que hoje não tem mais nenhum núcleo familiar, não tem mais nenhum vínculo familiar, né? Eu digo de proximidade, quando eu falo núcleo familiar aqui, eu falo proximidade. Família existe, o que não existe é uma proximidade, um vínculo, né, criado ali. Então, quer dizer, você joga um indivíduo desses na rua para fazer o quê? Ele vai para onde? Como é que ele vai se manter? Como é que ele vai se sustentar? Então, quer dizer, empurrar novamente para a criminalidade. Não tem para onde correr quanto a isso. E essa questão da crueldade dele, né, isso aí é uma questão de interpretação minha, pessoal, não é um estudo, não é nada disso, mas eu vejo o seguinte, lá atrás ele padeceu com essa violação sexual de alguém mais velho para com ele, ele não sabia o que fazer com aquilo, quer dizer, já era uma pessoa com distúrbios, obviamente desde novo, passa por aquilo, e aí ele vai, tenta ser uma pessoa adequada à questão social, interpreta de forma completamente desvirtuada a colocação desse pastor, que fala que as crianças até 14 anos vão direto para o céu. Então ele pensa o seguinte, poxa, se eu passei por isso nessa idade, eu acredito que toda criança passe. Então essa era a visão dele, completamente deturpada. Mas na visão dele, toda criança, né, vivenciava aquilo que ele tinha vivenciado. E ele não queria que essa criança sentisse aquilo que ele sente, o ódio que ele sente, a raiva que ele sente, porque na mente dele, ele estaria condenado ao inferno, né? Então ele não queria que essa criança crescesse e fosse condenada. Obviamente que não faz sentido nenhum, claro que não, né? Mas lembrando, nós estamos falando de uma mente completamente perturbada. Entende? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio de conversar, de tentar. Então, assim, até o aperto de mão dele, você estende a mão para apertar, ele faz ali o movimento que você fizer. Se você fechar a mão, ele fecha a mão. Se você der a mão aberta, espalmada, ele vai fazer o mesmo movimento que você fez, né? Numa tentativa de demonstrar que ele é igual a você, ele quer uma aceitação, ele busca por isso. Entende? Então, é sempre muito complicado lidar com ele, entender a mentalidade dele. Agora, há pouco tempo, ele fez uma carta, ele escreveu uma carta de 3 páginas, citando apenas versículos bíblicos e me pedindo para juntar isso para a juíza. Obviamente, a gente não junta porque não faz sentido algum, mas ele foi e escreveu 3 páginas, né, corridas ali, olha, meu nome é Marcelo e tal, aí cita João, cita Lucas, cita isso, cita aquilo, né, e promete que se sair, aí no finalzinho da carta ele promete, olha, se eu sair eu não vou fazer maldade nenhuma, mas me disseram também que se eu sair eu posso sofrer um crime, então eu queria pedir proteção. Então, assim, a gente vê que é uma mente completamente desencontrada, né? Regina, como é que fica então essa situação mental dele? Para começar, eu acredito que talvez, né, pudesse ser aplicada aí, doutor, a Lei 10.216, se não me falha a memória, é isso mesmo, é 216 de 2001, em relação à questão da imputabilidade, já que ele não tem condições, né, de gerir aí, de cuidar, de autocuidado, né, e da vida dele. Então, eu acho que o doutor até já mencionou isso, mas aí é a legislação que cuida, né, da pessoa com deficiência, porque nós poderíamos dizer isso, então, ele não tem condições, né, ele representa perigo para a sociedade e representa perigo para ele também, nesse sentido, né, do autocuidado. Então, acho que talvez caberia isso aí no âmbito civil, né, naturalmente aí, com base na lei da pessoa com deficiência. Em relação ao que chamam de ressocialização, que eu não gosto de usar esse termo, que é a reintegração, que o doutor colocou aí, imagine que já é difícil para uma pessoa que não tenha sido diagnosticada aí, né, com um grau de sociopatia ou psicopatia ou qualquer outra doença imputável, inimputável que fosse aí. Então, imagine para ele. Eu tenho um caso recente de um egresso que ele ficou 22 anos. Ele não quis sair na progressão de regime, ele não teve esse desejo e saiu aos 58 anos. E ele, a reintegração nesse sentido, ele tem uma família e não tem uma família, aquilo assim, tem, mas acabou, no senso comum, porque 22 anos distante, então imagine 22 anos nessa lacuna, então, e ele funciona
mandos e comandos. Ele define assim, mandos e comandos. E também, naturalmente, eles desenvolvem uma série de patologias, porque o cárcere, ele não cuida, não educa, a gente sabe disso. A melhor definição são a gente chama de masmorras, né? Onde as pessoas são jogadas. Então, não há que se falar em ressocialização, né? Em quem não recebeu, não teve essa recepção lá no cárcere, cumprimento de pena, e, ao mesmo tempo, eles desenvolvem várias patologias. Então, no caso dele, eu acho que o doutor está seguindo aí o melhor caminho, porque nós nunca entenderemos, tá? A linha parece tênue, né? É fronteiriço, né? A saúde mental e a ausência dessa saúde. Então, nós nunca entenderemos como funciona realmente, como o doutor disse. Em alguns momentos, ele quer ficar parecido, ele quer ser recebido, né? E acolhido, mas ele não tem controle sobre isso. Então, nós nunca entenderemos aí a mente de uma pessoa diagnosticada aí, no grau máximo que foi ele, aí o 22 da escala aí do Stone, que é o pior grau da psicopatia. E com certeza, doutor, outras patologias estão ali inseridas nesse contexto, além desses traumas. Então, a gente não sabe como que isso funcionou na primeira infância, na adolescência dele, e algo que não tem realmente cura. Então, assim, se eu pudesse dar uma opinião aí, seria um tanto quanto leviana para fechar qualquer diagnóstico, qualquer coisa na idade dele, pelo tempo que ele ficou no cárcere. Por toda essa situação do hábito de estar ali, a gente sabe que não há um bom trato ali, então, fora do ambiente dele, de qualquer outro contexto. Então, ele já está institucionalizado, uma reintegração é muito difícil nesse sentido, e principalmente pelas outras patologias, as que ele já tinha, as que ele adquiriu, a questão do crime, e há também a severidade aí da psicopatia. Provavelmente ele não vai poder, ele tem um grau máximo de psicopatia, e como todo psicopata no caso dele, esse killer, serial killer, com grau máximo de perversidade, você não tem como ter certeza do que ele vai fazer ou não, nem ele tem, como disse o doutor, nem ele sabe se ele fecha, se ele abre a mão, se ele vai para lá, se ele vai para cá. Realmente ele nasceu privo dessa questão social, deste pertencimento. Então ele não tem nada a ver com isso, né? Ele é uma pessoa completamente... Tudo que ele fizer, ele está copiando. Ele está dissimulando. Não dissimulando porque ele é um dissimulado. Claro, lógico, ele pode ser um dissimulado. Mas ele está dissimulando porque ele não sabe se comportar igual, né? Ele não é adequado, ele é um inadequado eterno. E a gente não tem como saber. A doutora falou, realmente, não dá para fechar, não dá para fechar o diagnóstico dele nunca. Porque a gente tem aquele Dahmer, né? O Dahmer, que é parecidíssimo com o caso dele. Só que eram em adultos. Todos os psiquiatras que avaliaram, todos os psiquiatras profissionais da saúde mental que avaliaram o Dahmer, ninguém chegou à mesma conclusão sempre, né? Tanto durante quanto depois da prisão. Agora, no caso, né, a gente vai ler um monte de tipo de laudo, como se chama aquele autópsia mental, várias questões, mas assim, são seres muito complexos. Psicopatas existem aos montes e nem sempre a gente vai saber quem são, porque poucos matam. E desses poucos que matam, nem todos são com crueldade. E desses que matam com crueldade, nem todos são em série. Então, existem vários graus de perversidade. Esse rapaz jamais vai conseguir, jamais, ao meu ver, jamais vai conseguir viver em sociedade. Eu jamais ia querer arriscar, eu jamais gostaria que se arriscasse a colocá-lo na sociedade. Eu não colocaria, eu colocaria em liberdade. Eu tenho ciência que ele não tem culpa disso, mas como psicopata, o psicopata, ele sabe que o que ele faz é errado. Ele sabe que o que ele faz é errado, porque ele não rompe com a realidade. Então, querendo ou não, será sempre uma escolha. E eu não gostaria de pagar para ver, de jeito nenhum, vendo ele, o Maníaco do Parque, soltos. Doutor, nós estamos vendo um garoto nas fotos. Como é que está esse rapaz hoje, esse homem hoje, esse quase idoso, né? Então, são 56 anos, né? Tá com 56 anos de idade, bem mais gordinho do que estava aí nas fotos, né? Debilitado, obviamente. Debilitado, assim, no sentido da idade mesmo,
cuidado. Não é que a equipe lá trate mal, pelo contrário. Inclusive, eu quero deixar claro aqui que todos os profissionais da clínica Henrique Roxo são maravilhosos, tratam todos os internos lá com uma humanidade incrível, que eu gostaria muito de ver isso replicado em todo o sistema prisional. Mas é óbvio que não tem aqueles cuidados que a pessoa tem aqui fora, né? Ele não tem esse, como é que eu vou dizer, esse trato, né? Não tem um amaciante, uma coisa assim para a pele, então tá com desgaste mesmo do tempo. Tá? Quanto ao que você falou, Fernanda, sobre a questão dele ter uma escolha, né? Ele, além de ser psicopata, esse que é a grande questão, ele tem essas patologias juntas. Então, a escolha dele fica muito limitada nesse ponto. É como se fosse um impulso incontrolável, entende? Então, assim, eu concordo, por exemplo, que o maníaco do parque seja um monstro. Por quê? Em determinado momento, ele consegue discernir. Ele tem ali, olha, eu vou fazer isso, hoje eu vou sair de casa, eu vou preparar a armadilha em tal lugar para guardar a mulher vai sair no horário tal, eu pego ela, faço isso e aquilo. Ele consegue fazer um planejamento. Então ali você vê uma mente realmente não apenas maliciosa, mas com uma expertise para o mal. Né? Então ele planeja tudo. O Marcelo não, o Marcelo é completamente desorganizado nesse sentido. Né? Ele tem essa qualificação dos psicopatas em organizados, desorganizados. O Marcelo ele seria completamente desorganizado, como sempre foi. Então ele saía de casa, via um garoto, ia lá, chamava, tanto que na última vez isso deu errado, porque foi a vez que ele foi descoberto. Ele chama 2 meninos, né? Ele sempre pegava um só, dessa vez ele levou 2 meninos, e um deles consegue fugir. Né? Ele mata um, o outro consegue fugir, ele corre e vai contar para a polícia o que aconteceu. E aí ele espera, né? O Marcelo ele continua agindo normalmente, da vida dele, tá no trabalho lá panfletando quando a polícia chega. E aí é o único momento que eu posso dizer, né, que eu consegui enxergar um certo sarcasmo, literalmente, por parte do Marcelo, porque ele teria dito às autoridades policiais o seguinte: olha, vocês demoraram, né? Porque levou um dia. Então vocês demoraram para chegar, para me achar. Então, assim, ao mesmo ponto que ele não tem essa capacidade de refrear esses impulsos dele, por um outro ponto, ele tem ali um resquíciozinho de sarcasmo, aquele orgulho, ele é uma pessoa que gosta muito de aparecer, então se você botar uma luz, ele quer falar, ele quer contar da situação, como ele fez com a Ilana Casoy, né? Então isso nos preocupa, é realmente o yin e o yang convivendo na mesma pessoa, né? É muito, muito, muito difícil essa compreensão. Então, se você perguntar, olha, você se arrepende? Ele diz hoje que sim. Mas durante a entrevista com a Ilana Casoy, ela relata, e são relatos dela no livro, né, de que ele não demonstrava nenhum tipo de arrependimento, muito pelo contrário. E quanto mais ele via a equipe, né, que é o que eu vi aquela história, se sentindo mal, se sentindo sofrida com aquela narrativa, mais prazer ele tinha em narrar os detalhes. Então, você vê que é difícil, até para a gente quanto advogado, para a doutora Regina, acredito também, como psiquiatra, né, porque a mente dele é desafiadora para qualquer profissional, entende? Mas por tudo que eu converso com ele, eu não consigo imaginar nele, ver nele, aquela inteligência clássica que nós vemos nos psicopatas. Tá? Não é aquele perfil de uma pessoa que estaria no Criminal Minds. Então, ele é muito explorado dessa forma na internet, tem vídeo de tudo quanto é canto, tem a menina novinha, youtuber, que fala, vocês sabiam que existe um vampiro em Niterói? Ela grava com óculos escuros, faz todo aquele sensacionalismo, né, do vampiro, enfim. Então, acabou virando uma lenda urbana e dando uma maior importância ao Marcelo do que, de fato, ele tem. Ele é uma pessoa doente, uma pessoa com diversas patologias atreladas a uma psicopatia, então torna a mente dele uma bomba atômica, literalmente, né? Ele é uma situação que é altamente perigosa. Então, é claro que nós não queremos essa liberdade plena, nós queremos também que ele fique no manicômio penitenciário o resto da vida. Então, uma pequena melhoria que é essa residência terapêutica, onde ele vai ter um tratamento melhor, onde ele vai poder receber visitas, se houvesse interesse, com mais tranquilidade. Né? Então, melhora um pouquinho a condição dele e não expõe a sociedade novamente a esse tipo de crime que, acreditamos aqui, se é que um dia ele vai, de fato, chegar a essa liberdade plena, acredito eu que não, porque não vejo caminho para isso, mas o mundo é outro, né? 30 anos atrás, ainda estava
se aprimorando os meios investigativos. Hoje a Polícia Civil tem aí uma gama, né, de tecnologia, de preparo para fazer descobertas, e o DNA estava começando, não é isso, Regina? Eu acho que há 30 anos atrás ainda estava se começando essa questão dos estudos de DNA, enfim. Então, quer dizer, lá atrás era muito precário. Então ele conseguiu fazer todos esses crimes por essa precariedade do tempo, da época. Deixa eu só Quer falar dizer, tem uma uma... coisa. Sim. Desculpa, doutor. O senhor falou que a gente sabe que o psicopata, a Regina também sabe disso, o psicopata, especialmente num nível como o dele, o psicopata, o ego é absurdo. Então, ora, quando ele se sente seguro, vai se manifestar mais, como o senhor colocou aí, mas a gente vê que quando começam a entrevistar ele, ele vai soltando. Então, assim, apesar da infantilidade dele, ele não é burro, ele é inteligente, ele sabe o que vai acontecer com ele se ele vier aqui fora. Então, ele precisa se sentir seguro. Essa pessoa segura, com o ego inflado que ele tem, ele se sente acima de todo mundo. Eu acho complicado, sabe? Eu não confiaria mesmo. E uma coisa que o senhor falou, que ele não tem premeditação, eu me lembro que quando ele foi descoberto esse corpo, que o menino fugiu, tem essa questão meio que romântica, que o cara finge, o menino finge, e na primeira oportunidade vaza para a polícia. Só que quando ele vê que o menino sumiu, e com certeza vai contar o que aconteceu, ele imediatamente retorna aquele cadáver lá que ele matou para mudar o posicionamento das mãos dele. Então, ou seja, não é uma coisa muito olé, não. Ele é inteligente. Talvez ele seja um pouco mais inteligente. E agora, se arrepender, gente, um psicopata narcisista não vai se arrepender. Ele vai dizer que se arrependeu porque ele se deu mal. Se ele tivesse dado bem, ele não se arrepende. Dentro dele, ele não se arrepende, porque aquilo para ele não é uma coisa que... Não existe esse sentimento. É uma coisa psíquica. É difícil para a gente entender, porque está na esfera da maldade absurda para a gente. E na dele está apenas na falta de apego, de amor, desse tipo de situação, que pode ser educada também, que pode ser melhorada no convívio social, eu acho, né, Regina? Mas no caso dele também não ajudava muito isso. Eu queria fazer uma pergunta para a Regina. Regina, eu queria também te fazer uma pergunta junto. É possível o indivíduo ele ter um nível de psicopatia e ter também um narcisismo? É possível o mesmo indivíduo ser narcisista e ser psicopata? Sim, olha, nem todo narcisista, né, é psicopata. Mas o psicopata, ele tem assim, o narcisismo já é como se fosse assim, acoplado. É ele, o espelho de Narciso faz parte da estrutura clínica. O psicopata, ele é sempre narcisista, é sempre ele. O caso do Marcelinho, eu ia até colocar isso aí, e é importante, antes de começar a falar, gente, que, como o doutor falou, até 1994, que foi o marco, não se tinha realmente como fazer muita coisa. Focava-se muito no crime e no loucos de todo gênero. E foi dessa maneira que o Marcelinho e tantos outros foram tratados. Os noticiados, né, até hoje aí, como o doutor citou, né, youtubers, o pessoal fica nessa eu acho até, isso romantiza e naturaliza algo tão grave entre nós. Porque em Mentes Perigosas, Ana Beatriz Barbosa afirma que 25%, tem estudos a respeito disso, das pessoas que convivem conosco têm algum grau de psicopatia. A gente pode trabalhar com a sociopatia também, tem correntes aí nesse sentido, que a sociopatia aí a gente vai para a escala do Stone também. Você pode, é como se adquirisse, tá? Mas há outras explicações para isso. É como se fosse controlado. Como a Fernanda colocou aí, ele pode melhorar em sociedade? Não, o psicopata, ele não melhora. É como a gente colocou aqui. Você pode tratar os sintomas. Tá mais agressivo, você vai dar um calmante, uma medicação aí. Por isso que eu perguntei da medicação. Ele está fazendo um sintoma, ele pode fazer o que ele quiser. Como uma neurose aí histérica, sintoma físico. Aí você vai tratar
aquele sintoma, mas é tudo meticulosamente articulado pela mente dele, o que não se confunde com comportamento ou com conhecimento, porque às vezes se confunde, não se tem cultura, não foi tanto a escola, não tem conhecimento. Assim como a gente fala de sabedoria das pessoas que nunca sentaram nos bancos de uma faculdade, a gente pode falar também, né, de uma forma assim, bem grosseira, da sabedoria daquele. Por quê? Porque a gente está falando da forma, da morfologia, do sistema límbico dele. Então, há um grau aí de entendimento ou sabedoria, que eu não vou falar aí de inteligência, talvez, porque eu não posso trabalhar com psicopata, gente, com imbecilidade, com idiotia. Não é possível. Não há, é incompatível, está em rota de colisão, dizer que não sabe o que está fazendo. Agora, a questão infantil, sim. Porque se nós disséssemos que Marcelinho não tem a mente infantil e que se tendo a mente infantil, ou Marcelo, né, ele foi chamado de Marcelinho, ele não tivesse como diagnosticar aí num grau de máximo aí no 22, nós diríamos então que o psicopata ele já nasce adulto? Não. Quando criança, é bom observar. Então, mesmo ele tendo um corpo de adulto, aos 20 e poucos anos, pelo que o doutor colocou aí, com a mentalidade infantilizada, isso não impede o ato perverso, o ato da crueldade, a manipulação, não impede, como disse a Fernanda, de ter discernimento e saber que aquele ato ali, como ele, né, como a Fernanda colocou, ele tentou mascarar aí o local, a criança, o corpo dele soube que estava sendo descoberto, porque o psicopata, ele não se arrepende. Por quê? Porque na mente dele, ele não cometeu nada errado, mas ele pode até responder que se arrependeu para ter algum ganho dentro de um contexto aí de respostas e perguntas. Então, ele pode sim, e vai estar sempre manipulando, ainda que de forma infantilizada. Não se pode falar em retardo, não se pode falar em idiotia, nada a esse respeito, porque é incompatível com a psicopatia. Isso, a doutora Ana Beatriz coloca isso, né? Já está mais. Todos esses estudos aí, a partir de 1995, fala a respeito disso. Nem assim. As pessoas ficam com aquele pavor achando que o psicopata é o BTK, né? É o 22, é o BTK e a gente precisa ficar de olho. Não, o grau lá da escala do Michael Stone, que é um psiquiatra forense, até vou aqui fazer contextualizar aqui a fala do doutor, que ele disse assim, não, a psiquiatria não, eu pretendo começar a faculdade de medicina, né, para psiquiatria ainda, então a minha área é a psicanálise, mas a gente passeia bastante por esses mundos aí, até pela medicina legal. Mas os graus é preciso observar, porque dá-se o nome de gatilhos ou motivações, né? Porque do grau da escala de Michael Stone, né, de 1 até o 8, são aqueles casos que a gente conhece aí e tem sim o grau de psicopatia ou sociopatia, mas assim, não se fala do BTK, serial killer, nada disso. Por exemplo, o grau 1 é aquela pessoa que comete um homicídio, né, apenas para se defender, mas com um criminológico bom, com um bom estudo, uma neuroimagem, e é importante sempre fazer essa investigação, porque existe um grau ali sim na questão do homicídio para se defender. E isso aí é individualizando conduta. O 2 também segue essa mesma linha, que aí entram os parceiros motivados por ciúmes. Nós tivemos um caso hoje no Rio de Janeiro, até de uma vizinha, né? Eu a conhecia, que a questão de ciúmes motivou aí o envenenamento dela e toda aquela questão do bombom, das flores, aquilo. Então, ela possivelmente, né? Provavelmente eu a visitarei, né? A questão dos ciúmes. Então, está no grau 2. Geralmente acontece uma única vez esses casos. Eu estudo isso há uns 30 anos e realmente essa classificação aqui é muito boa. E é bom as pessoas saberem isso. O grau 3 e o 4, por exemplo, o 3 são indivíduos manipulados, que matam porque são instigados, terceirizam essa demanda e levam para a área da autodefesa. Tem o distúrbio limítrofe, que a gente faz essa colocação aí. Não vou falar de casos brasileiros, a gente pode falar de casos clássicos aí,
que se enquadram nisso aí. Pessoas que matam em defesa própria também, mas que provocam o agressor. O nível 4 esse, gente. Então, por isso que é bom saber que essas minúcias. Ele vai fazer em autodefesa, em alguns casos no júri sai como a legítima defesa do artigo 25, a exclusão, né, doutor, da ilicitude, do 23, e sai no júri como legítima defesa. Depois, mais lá na frente, ele pode cometer novamente o crime, porque ele instiga a outra pessoa, porque na verdade ele quer matar, mas ele precisa, e ele vai e coloca. Então, há uma maldade maior aí, que ele provoca o agressor até o limite, porque na verdade ele já queria matar. O 5 e o 6, né? O 5 entram as pessoas traumatizadas. Por isso que é bom tomar o cuidado nessa classificação de Stone, porque muitos profissionais preferem classificar no 22, no BTK logo, ou do 19 para cima, que pronto, aí já passa a régua, já fecha, e ninguém discute isso. Às vezes o magistrado ou os profissionais do direito desavisados trabalham com a parte legal e deixam a desejar nessa parte, que são as pessoas traumatizadas e desesperadas que matam, mas elas se arrependem. É interessante, está classificado aqui como grau de psicopatia, por isso a questão da sociopatia. O convívio. Então, as pessoas traumatizadas, a pessoa mata movida por experiências traumáticas e após o crime, ela consegue transmitir dor. Então, ela está no nível 5. O 6 e o 7, assassinos impetuosos, né? Que eles não são psicopatas, mas são classificados, na maioria das vezes, por isso, mata com uma violência assim elevada. Nós tivemos um caso em Curitiba de uma mulher que foi absolvida no júri recentemente, eu acho que há um mês, a Andréia, eu não me recordo o segundo nome dela, matou o ex-companheiro e ainda, sabe, houve uma decapitação que não se sabe se ela estava junto, se ela fez, mas ela confessou isso no júri e assim, de uma forma assim, bem tranquila, não com aquele desespero próprio de uma pessoa que tirou a vida da outra. Então, está classificado aí, são os assassinos impetuosos, violência elevada e não aparenta um comportamento de um psicopata. O 7, aí entram os narcisistas, né? Eles são extremamente narcisistas, porque você pode ter o narcisista e o que é extremamente narcisista. É gritante. É como se tivesse na lenda ali o espelho de Narciso, porque esse perfil, ele não consegue nadar em águas profundas. Ele está sempre ali no raso e aí é bem perceptível. Eles são indivíduos que criam uma fantasia passional às vezes e eles geralmente sinalizam que vão surtar. E em alguns momentos, né, alguns profissionais da área da saúde, psicanalistas, eles costumam classificar como histriônicos, principalmente quando é mulher, são histriônicos. Há toda aquela movimentação às vezes até de gritar, eu vou surtar, eu não aguento mais, essas frases assim, eu não aguento mais, eu vou surtar. Não é ideação suicida, viu, gente? Assim, eu vou morrer, eu não quero mais, quero acabar com a dor. Não, eu quero acabar com a outra pessoa, eu não aguento mais. O 8, aí a gente já está chegando no limite, né? Que é considerado não psicopata, mas ele tem raiva reprimida. Então, quando aquela raiva atinge o extremo, né? E aí entra também uma outra patologia, que a gente chama de comorbidade, né? A depressão. A depressão está praticamente em tudo. Porque a gente vai trabalhar com substâncias, né, do cérebro, a gente trabalha com a dopamina, com a serotonina, com os neurotransmissores. Então, há uma depressão, e após essa descarga de estresse, né, que a pessoa mata. Crimes no trânsito, sabe? Quando dá uma batida no carro e a pessoa vai lá, pega uma marreta, uma arma e acerta a outra. Então, são esses aí. Agora, no 9, a gente fala assim, o bicho pega. Doutora, existe um psicopata depressivo, então? Olha, esse grau 8, ele é considerado um quase não psicopata, porque ele tem depressão, ele sente depressão, e ele após essa descarga com traços de depressão, por isso que eu falei de tratamento do sintoma, tendo certeza ou não da depressão, isso é tratado. Porque nós nunca vamos entender totalmente o cérebro, porque se nós não somos, nós não conseguiremos alcançar.
o funcionamento do cérebro de um psicopata ou de um sociopata, por mais que a gente estude. Ana Beatriz Barbosa diz assim, saiam da linha de tiro de um psicopata. Ela escreve isso, porque nós nunca conseguiremos. A gente vai deixar sempre no campo do fenômeno. Aqueles que acreditam em milagres, mas a gente coloca no campo dos fenômenos. Então, o tratamento do sintoma, ele pode estar simulando e se mostrando depressivo, mas o Stone diz que não. Ele é um psiquiatra forense renomado, né? Michael Stone, para quem quiser pesquisar aí, e ele diz isso. Então, é melhor tratar aquele momento da depressão comprovada, e é por substância, não é comportamental. Fazendo-se a dosagem, se percebe, o cérebro dele não está produzindo uma substância, então, como você não vai dizer para ele, faça um exercício para produzir dopamina? Você vai dar um antidepressivo e outras medicações também aí combinadas. Então, e geralmente eles sinalizam. Agora o bicho pega. É um campo, sabe, de muito estudo. A depressão é uma sensibilidade absurda e a psicopatia é totalmente a ausência de qualquer tipo de... Mas essa substância costuma estar em baixa na mente do psicopata. As substâncias. É uma alteração, assim, é como o doutor falou, em uns momentos ele está de um jeito e outros de outro, possivelmente foi tratado depressão no Marcelo. Com toda certeza, por isso que eu perguntei das medicações. E o efeito colateral dessas medicações, ainda mais ao longo do tempo, é tanta questão que vem de saúde, questões renais que influenciam também no funcionamento cerebral, a questão do fígado e toda a estrutura ali, gastro também, que influencia. Então, é um conjunto aí que leva a tudo isso. O nível 9, gente, aí começa do 9 ao 22, olha, só Deus. Só Deus. E para quem não acredita em Deus, no que acreditar? Porque é bem difícil. São os casos claros, recorrentes, que a situação só vai piorando, e aí a gente já começa a ter exemplos, né? Como a Beth de San Diego, na Califórnia, né? Que podem pesquisar aí, acho que é Beth Broderick, né? Eu não tenho o segundo nome. Os traços são bem assim, gritantes a partir do 9. E aí vem toda essa questão. O 11, né? São 11, 12 pessoas que são o psicopata do 11, 12, 13, se for obstáculo, ele vai tirar do caminho dele matando. E aí a gente vai chegar no famoso BTK, que é o 22 aí. O Dennis Rader, né? Califórnia não, no Kansas. Ele foi entre 74 e 91. Ele foi um clássico, né, o Dennis Rader, e ele, que eu acho assim, interessante, a gente pode citar casos brasileiros, mas há um melindre aí até no meio do direito para a gente citar, então a gente prefere citar casos aí internacionais. Ele tinha requintes de crueldade e toda esses três, eu citei aí os 3 métodos aí para ser classificado no 22, né? O motivo, o método e a crueldade, para a gente classificar um BTK e colocar ele no 22. E o Rader, ele foi classificado e ele era, assim, o nível de crueldade dele era grande e não tinha essa mentalidade, doutor, infantilizada, porque a mentalidade infantilizada não tira a crueldade, é bom deixar isso bem claro, volto a dizer, em crianças, eu já tive crianças, no reforço escolar que nós tínhamos na ONG, 3 crianças com esse nível, esse grau, nós levamos para serem atendidos numa multi, as famílias são sempre assim humildes, elas não têm entendimento, aí quer levar para uma casa espiritual, quer levar para uma igreja, e para a gente fazer com que a família entenda, e as crianças que chegaram assim, olha, de olhar no olho da mãe e dizer assim, eu vou matar você como eu matei o cachorro, como eu matei o gato, nesse nível, porque a criança não tem aquele controle que o adulto tem. Então, ela da mesma forma que uma criança vai demonstrar que ela está sofrendo um abuso, uma agressão, alguma coisa dessa forma lúdica, a mente do psicopata também. E o psicopata fica maduro e fica adulto. No caso do Marcelo, é uma questão realmente assim, atípica, né? Porque ele tem um corpo de adulto de 54 anos, é isso, doutor? 56 anos. 56, então, é como uma criança... Talvez, né, salvo engano, gente, estou sendo, assim, né, fazendo escalada selvagem que não. O corpo de um adulto, né, é já aí, como o doutor disse, castigado pela idade, pelo tempo, mas a mente é uma neuroimagem, um exame das substâncias
assim, mais aí gritantes, poderiam dizer talvez aí aproximadamente a idade dele. Se parou naquele tempo, talvez como o doutor falou de uma idade de 9 anos, né, até onde 9 anos isso acompanharia, ou se houve algum avanço nisso aí, porque tem a questão também das medicações, a gente não sabe o tempo que essas medicações foram ministradas, de que maneira, e a parte social também dele. Então, o fato de ter a mente infantil não tira, né, a questão, o ato aí da psicopatia, porque nós temos crianças com esse nível de crueldade, como eu disse aqui, algumas crianças que nós tivemos aí, e essas crianças hoje, elas já devem estar aí com uns quase 10 anos à frente, e assim, é uma situação de saúde pública, gente, é uma questão de saúde pública que precisa ser olhada. Recentemente nós tivemos a gente não sabe como, acho que foi num ônibus, né, que uma garota foi esfaqueada no pescoço, surtou, as pessoas falam assim, surtou, se for fazer o HPP, vai ter sempre esse histórico, o social entra assim, ele pode ser o psicopata e o social vai empurrá-lo para o abismo, que um abismo chama outro abismo. E ele pode também, talvez não tivesse as motivações, mas o meio favoreceu. Ou então, mesmo que não tivesse motivação nenhuma, ele pratica atos dentro ali da idade tenra, ali, da idade infantil, e ele vai sofisticando aquilo ali, porque vai amadurecendo como a gente amadurece também. Então, entender a mente do psicopata, eu acredito, assim, pelo que a gente estuda, nunca será possível, que a gente pode aí administrar essas questões aí médicas. Veio uma moça que estava viajando de ônibus e acordou com o rosto aberto de cima a baixo. Teve que dar 22 pontos, mas podia ter morrido. E aí, só recuperando as imagens do ônibus mesmo, graças a Deus, tinham para ver que era uma senhora atrás dela. Levantou, cortou ela e voltou para trás. Lembrando ainda do vampiro, do Marcelo, tem também uma declaração da mãe dele que diz que ele gostava de ouvir uma gravação com um choro do irmão dele. Então, aquela gravação era uma coisa recorrente, que ele sempre ficava escutando uma gravação com o choro do irmão dele. Ou seja, aí já mostra também um sadismo, né? Essa questão aí de, sei lá, relaxar o sofrimento alheio. Então, como eu estava falando, né, o Marcelo ele sempre teve essa questão quando jovem. Primeiramente, o áudio com o choro do irmão, e é relatado também pela família, né, a morte dos gatos, que ele matava alguns gatos jogando o bicho para cima, deixando cair de altura. Então, já desde muito novo, né, a gente via aí esse comportamento já voltado para um sadismo, o que já denotava aí um comportamento, né, clássico da psicopatia, que a família, naquele primeiro momento, não tinha como entender a magnitude do que acontecia, né? Quem é que tem? Ainda mais famílias humildes, enfim, sempre acham que, por mais cruel que seja a brincadeira, trata-se de uma questão ali da infância, uma criança rebelde, uma criança, enfim, que não entende a complexidade. Exatamente. Doutores, muito legal, muito obrigada mesmo. Mas o que eu queria saber, Regina, você já esteve com o Marcelo alguma vez? Não, como eu falei no início, eu nunca estive com o Marcelo. Nunca esteve. Mas é um caso a se pensar isso, o doutor concordar aí como patrono, né, representando o Marcelo, quem sabe? Doutor, então agora, para a gente finalizar, o que vai ser feito com o Marcelo? O que o senhor vai pedir para o Marcelo para a gente entender objetivamente assim? Então, nós já pedimos, tá? Nós pedimos a desinternação dele, não é uma liberdade plena, como eu expliquei no início. Pedimos apenas a desinternação, ou seja, sair do Hospital Psiquiátrico Henrique Roxo, que tem a natureza ali de pena, que é medida de segurança, e que ele possa ir para uma casa, uma residência terapêutica, onde ele vai continuar recebendo o tratamento adequado, vai ter ali o acompanhamento por profissionais de psiquiatria 24 horas por dia e não vai ter acesso às ruas, né? Porém, de uma forma técnica, não estará preso, entende? Então é nesse caminho. A promotora Daniela Capucci, ela concordou com a defesa quanto a esse pedido, ela solicitou que fosse feito pelo Henrique Roxo um programa, peraí que eu anotei aqui até, é o PTS, Projeto Terapêutico Singular, ou seja, um programa feito especificamente para a situação do Marcelo, para ir preparando ele para esse período de desinternação. Lembrando que é desinternar, ou seja, tirar de uma estrutura hoje penitenciária, apesar de ser um manicômio, e colocá-lo numa casa de natureza não penal.
Mas lembrando, não vem para a rua, tá? Tranquilizando aí a todos que possam ir lá xingar o pobre do advogado, não é rua. Doutor, essa casa que ele iria é uma casa ligada ao SUS, custeada pelo Estado, ou é uma casa particular? Como que seria isso? Ele teria aí um responsável legal? Como que funcionaria? Não, tudo na situação do Marcelo hoje é questão do SUS e questão do Estado, né? Hoje ele não tem estrutura nenhuma financeira, ninguém para ajudar, só teve essa pessoa aí que se interessou, se compadeceu, né, em pagar um advogado para poder auxiliá-lo, mas não vai além disso, não recepciona em casa, não tem esse interesse. Não, só queria agradecer a você mais uma vez, desculpa, Regina, eu só queria agradecer a você mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade, agradecer a audiência aí, a todos que nos assistem, tá? Muito obrigado, e é isso. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: da classificação, ainda é importante as pessoas conhecerem e saberem a respeito dos graus aí de psicopatia. E tem um tipo de psicopata, gente, que ele é classificado no grau quase BTK, que é o 21, que ele não mata, viu? O prazer dele é em manter a vítima ali, ó, em sofrimento pelo máximo de tempo possível e coloca sob tortura extrema. Alguns casos que a gente pega assim, ficou 20 anos com uma mulher presa no sótão, ou ficou não sei quanto, 17 anos fazendo isso, como que a pessoa consegue? Então, o prazer de estar ali é parecido com, sabe, o gatinho com o rato, que fica ali brincando, batendo o que quer que ele fique se mexendo. Então, subjugando, é um perfil também, e a gente encontra esses perfis aí em períodos mais curtos, justamente porque hoje a sociedade grita, a sociedade fala, as pessoas falam, mas sem ter conhecimento. Então é importante observar isso nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos mais íntimos. Não estou falando de relação de trabalho, estou falando de relação em família, que às vezes a gente não conhece, não sabe dar nome às coisas, e está vivendo uma relação dessa que o popular, né, o chamado relação tóxica ou abusiva, mas pode ter um grau sim, e tem como saber isso, e se vocês tiverem dúvida, é só me chamar e me perguntar. E agradeço, Fernanda, mais uma vez por estar aqui, agradeço aí a audiência, como disse o doutor, e que a gente possa seguir aí por melhores dias aí, e cuidem da saúde mental, isso importa. Verdade. Gente, muito, muito obrigada, viu? Foi muito legal aqui o debate. Estou muito aliviado de saber que o Marcelo não vai para as ruas e que as coisas são feitas das formas adequadas, né? Que é assim que se deve. Obrigado, doutores. Até a próxima, então. Depois a gente vai combinar da semana que vem. Menos descansados, mais descansados todos, tá bom? E olha só, feliz aniversário, é amanhã, né? Beijo. Valeu. Tchau. Gente, então é isso. Graças a Deus estamos aliviados que o Vampiro de Niterói não estará por aqui dando um rolê. Graças a Deus, eu estava apavorada, eu juro. Antes da live, eu estava apavorada. Gente, como é complicado esse tipo de criminoso, né? A gente é acostumado a lidar com um perfil até certo ponto, mas nesse nível hardcore é muito complicado. Eu juro para vocês que eu já estava numa energia aqui, ó, antes de começar a live, eu falei assim, meu Deus, né? A gente fica assim, diante do que a gente não consegue estereotipar, que a gente estava falando outro dia, diante do que a gente não consegue mapear, a gente fica perdido. A gente fica completamente perdido, ainda mais em níveis perversos, né? Em níveis de perverso, fica muito complicado para nós, seres humanos mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado do bate-papo aí. Não tenho muito interesse de entrevistar o Vampiro de Niterói, não, tá, gente? Por favor, não façam esse pedido, mas seguimos aí com as nossas pautas atuais na linha editorial, todos os dias aqui, seguindo a notícia. Valeu, obrigada, fiquem com Deus e até amanhã.